Olá, olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Eduardo Jaques. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos de quadro assediador mais frequentes que aparecem mais nas sessões de apometria. Então, se você tem interesse em descortinar um pouco mais, entender um pouco mais sobre esse assunto, fique comigo até o final. Muito bem, nós vamos começar então por um dos elementos de quadro assediador mais comuns nas sessões de apometria, pelo menos na minha experiência, né, que já são mais de 15 anos de consultório, não é? E neste tempo nós percebemos que os estados de consciência do passado que estão aqui representados nessa imagem que nós geramos com inteligência artificial, não é? São essas manchas que aparecem no campo, que se assemelham de alguma forma a algumas outras cargas energéticas também, cargas de modo geral que nós poderíamos citar, não é? Mas aqui a inteligência artificial representou e corresponde à realidade do que nós percebemos, né? Os estados de consciência do passado são justamente as impressões que ficam armazenadas no nosso campo em função da produção psíquica que nós temos. Então, quer dizer, as cargas emocionais, as cargas associadas à produção mental, não é, ficam armazenadas no nosso campo. Então, todas as vezes que você sentiu com uma determinada intensidade, medo, culpa, remorso, mágoa, não é? Isso fica registrado no seu campo. É como se fosse feito um carimbo no seu campo. E aí, se você sente isso 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes, é provável que essa experiência toda esteja armazenada no seu campo. Dali a pouco, fazendo com que um determinado corpo consciencial, que constitui o seu campo energético total, fique modulado muito negativamente. Dali a pouco, fazendo um chakra bloquear, um meridiano entupir, não é? E quando vai se verificar é carga psíquica das mais variadas, não é? Muitas vezes, quando eu observo o campo das pessoas, percebo cargas energéticas como essa que está aqui então na imagem, não é? E que ilustra bem a nossa explicação. Os estados de consciência do passado, então quer dizer aquilo que a nossa consciência vai botando na mochilinha, não é? Os conteúdos, as pedras, os pedregulhos, ou quem sabe os diamantes, as esmeraldas, enfim, as pedras preciosas para quem consegue cultivar bons estados de consciência, não é? Isso tudo vai ficando na bagagem da nossa consciência que viaja na linha do tempo, não é? Não perdemos esses registros mesmo quando há o desencarne. Por quê? Porque então temos o pacote de informações que corresponde a uma determinada vida anterior, né? Tenha sido ela predominantemente positiva ou predominantemente negativa, tá? O que temos que fazer, sobretudo durante a vida, é trabalhar essas cargas psíquicas, né? Porque parece que de alguma forma ou de outra, muitas linhas de pensamento, se não todas, concordam que são as cargas emocionais que nos mantêm atrelados a essa realidade. Então, se em algum momento saímos daqui, tivemos que voltar em função dessas cargas armazenadas no nosso campo, não é? E algumas delas, apenas a experiência física direta poderia fazer com que elas fossem neutralizadas, né? Apenas a experiência de uma vida e outra, e sabe-se lá quantas, né? Já temos aqui, seria a forma por meio da qual nós conseguiríamos eliminar algumas dessas cargas emocionais dos nossos inúmeros débitos, né? Mas aqui na apometria conseguimos identificar o que são estados de consciência do passado, não é? Salva uma proporção e conseguimos neutralizar essas cargas, remover essas cargas. É claro que a experiência, a trajetória que você teve, a sua história nessa vida, é a história que você tem. Não há como mudar essa história concretamente, mas as impressões que ficaram armazenadas no seu campo
em função dessa história, sim, nós conseguimos modificar. Então, acredito que você perceberá após a sua sessão de apometria uma grande melhora nessa grande atividade mental que muitos de nós temos. Isso é uma das coisas que mais as pessoas relatam após passar por uma sessão de apometria, né? Justamente essa limpeza mental. E não é que o resto não seja mexido tanto quanto é mexido nessa parte psíquica, mas é que a parte psíquica é muito evidente para todo mundo. Todo mundo sabe que se sentar no sofá da sala, quietinho, 5 minutos, vai perceber um monte de coisas passando na sua tela mental. Muitas dessas coisas são os estados de consciência do passado que estão ali acumulados e que, quando nós silenciamos um pouco, aquilo vem, emerge, toma conta, não deixa que nós entremos em silêncio, mentalmente falando, né? Então, quando nós limpamos isso tudo, vem o que as pessoas muitas vezes relatam após as sessões de apometria, que é um silêncio mental. É como se alguém tivesse apertado um botão e tivesse desligado os pensamentos, não é? Então, isso, na verdade, é a percepção da remoção do lixo mental, que são esses estados de consciência do passado, que vão ficando como essas amebas aí escurecidas, acopladas, bloqueando, sujando o nosso campo. Quando nós removemos isso numa sessão de apometria, claro, e seja a apometria, qualquer outra técnica, é importante sempre que nós saibamos que temos a responsabilidade pela manutenção disso tudo, né? Então, não existe uma limpeza definitiva nesse sentido psíquico, nesse sentido da nossa produção psíquica, né? Então, temos uma limpeza a jato, que é uma apometria, por exemplo, mas você vai ter, claro, que ir colocando na sua rotina formas, mecanismos, técnicas, talvez tenha que passar por outros processos de autoconhecimento também, para evitar produzir de novo essas cargas energéticas vindas de comportamentos viciosos, emoções. Tendemos sempre a nos repetir psiquicamente. E quando isso começa a nos atrapalhar, temos que encontrar formas de não repetir mais determinados padrões, tá? Mas agora, de fato, a tela em branco que nós ganhamos com a limpeza desses estados de consciência do passado é fabulosa. Recebemos um respiro no nosso psiquismo e conseguimos ir adiante, conseguimos é, fazer novas escolhas, né? Então isso é muito importante, tá? Os estados de consciência do passado são um processo de autoassédio. Não há nenhum assediador externo. É você com a sua consciência, com a sua produção mental. Seu corpo mental vibrando bobagens, seu corpo astral e a malha emocional respondendo a isso, e assim por diante vai se dando a confusão. Agora, os estados de consciência do passado, eles geralmente conectam, abrem possibilidades para que aconteçam outros quadros assediadores importantes, não é? Então, por isso que começamos falando aqui pelos estados de consciência do passado. Você tem que olhar para o seu psiquismo, você tem que cuidar do seu psiquismo, isso é fundamental. Alguns quadros de assédio acabam se tornando impossíveis, assim, de se resolver sozinho. Você vai precisar de ajuda de alguém que mexa na sua energia. Bom, quem quer mais proteção espiritual precisa cuidar do seu emocional. Essa é a resposta mais impopular que eu tenho e é sempre a primeira que eu preciso dar quando alguém me pergunta como se proteger mais. Então, começamos falando desse elemento de quadro assediador, que certamente aparecerá na sua sessão, dificilmente não aparece, não é? E então preste atenção nisso. E agora vamos ver então os próximos quadros assediadores, que são os mais comuns nas nossas análises energéticas, o que mais aparece nas sessões de apometria e que de alguma forma, em algum momento, se conectam, sim, cada um desses outros elementos com os nossos processos emocionais. Bom, passamos agora a falar sobre as mesclas energéticas no campo. Elas aparecem assim muitas vezes bonitas, né? E é interessante porque um clarividente desavisado poderá olhar o campo da pessoa,
ver esse monte de cores e vai dizer assim, nossa, que legal, que bonito, deve estar tudo bem. Aí quando a gente vai verificar melhor, na verdade são mesclas energéticas. A pessoa está com o campo aberto, ou a pessoa é uma sensitiva esponja, não é? Se torna esponja por ter algum tipo de desequilíbrio ali, tem as fronteiras energéticas entre ela e as demais pessoas, animais, objetos, ambientes, não é? Tem essas fronteiras pouco estabelecidas, não é? Confusas. Então, a pessoa anda sentindo, pensando, tendo impressões que não são as suas e tem dificuldade de entender o que é seu e o que não é. Mesmo quem não é esponja ou quem já aprendeu, não é, a lidar melhor com a energia, pode ter esse tipo de confusão. Então imagina quem está assim aberto, é, nadando sempre a favor da maré que bate, não é? Então temos que aprender quando há esse processo aqui, que é uma condição energética, não é? Temos que aprender também aí colocando na nossa rotina formas de maior proteção, de nós nos protegermos, de nós pararmos do ponto de vista emocional também, de nos envolver com a energia dos outros, não é? E é um aprendizado constante, não é? Lembrando que o sensitivo esponja, ele é esponja porque é esponja limpa, né? Só que a questão é que não adianta eu ajudar os outros me contaminando. Não adianta eu passar por um ambiente, deixar esse ambiente melhor e o meu campo ficar um lixo depois, não é? Então esse é o aprendizado nesse momento, nessa condição energética. Quem absorve muitas energias ambientais acaba absorvendo também outros ataques energéticos, espirituais, enfim, outras frequências, não é? Vem junto com essas frequências que ficam ali contaminando o campo, que se aderem, se acoplam ao campo e que não deveriam estar ali, certo? Então, isso aqui é mais uma questão bastante frequente nas nossas análises energéticas, dos atendimentos, não é? E precisamos estar atentos e aprender cada vez mais sobre isso. É claro que na apometria nós conseguimos remover essas cargas, felizmente, conseguimos transmutá-las a zero ou reduzir muito a sua presença no campo do consulente, não é? E é uma forma também de nós fazermos essa limpeza, não é? Periodicamente passarmos pelos tratamentos de apometria, reiki e outras técnicas, tantas outras técnicas que existem e que trabalham diretamente o nosso campo. Ok, é impossível nós falarmos de quadro assediador em termos do que a apometria se propõe a trabalhar e deixarmos de lado as personalidades do passado. As personalidades do passado são as vidas anteriores. A nossa consciência vai viajando na linha do tempo, a nossa consciência ocupa vários avatares, quer dizer, vários corpos diferentes aqui na fisicalidade. E as memórias, os aprendizados não se dissolvem com o evento da morte do corpo físico, tá? Então, o que acontece é que quando esse corpo é desligado, o campo de informação permanece. Nós temos um processo de poder conectar esses campos de informação por meio da atividade emocional atual. Então, quando eu tenho picos emocionais por conflitos persistentes ou por choques, traumas emocionais, eu posso conectar em nível transpessoal, quer dizer, aquilo que está além do meu nascimento nessa vida, da minha concepção nessa vida, eu posso acabar conectando memórias que estão além disso, não interessando quanto tempo atrás. Pode ser 50 anos antes do meu nascimento, da minha concepção atual, ou 1000, 10.000 anos. O que vai definir para onde vai a nossa conexão é justamente a sintonia, a frequência que estamos gerando a partir do nosso psiquismo. Quer dizer, se eu sinto uma determinada emoção, tenho uma determinada experiência de estado de consciência muito forte, muito constante, muito prolongada, eu acabo gerando uma sintonia suficiente para conectar na linha do tempo
um outro momento, um outro campo de memória semelhante àquilo que eu estou vivenciando nesse momento. Então, muita tristeza vai fazer com que eu conecte o quê? Outras histórias, outros campos de informação, campos de memória, onde eu também vivenciei, percebi muita tristeza. E acaba que tristeza com tristeza dá muita tristeza, e aí a tristeza no aqui e agora começa a ser percebida em um volume sem precedentes, exagerado, hiperdimensionado. E esse é um efeito geral, claro. Cada história tem a sua peculiaridade, né? Mas é o efeito geral da sintonia com vidas anteriores, com as personalidades do passado. Um sensitivo desavisado pode olhar o campo de uma pessoa que está acompanhada pela ressonância com uma dessas personalidades do passado e pode até achar que é um fantasma ali, que é um encosto, que é um obsessor, mas na verdade não. Nós percebemos que esses supostos encostos, que são na verdade personalidades do passado, têm um comportamento onde não existe aquela volição que as consciências do extrafísico, do astral tem, não é? Então é como se não tivesse vontade própria, tem segue um certo estereótipo próprio, não é? Mas é um estereótipo e fica ali no ambiente, fica ali sempre junto do campo da pessoa, né? Com a qual há a ressonância. Então, assim como podem aparecer no campo da pessoa objetos que são associados a um determinado passado, também podem aparecer justamente essas informações em forma humanoide, que são as personalidades, né? E que podem, né, assim, na apometria clássica, que era praticada e ainda é em alguns lugares, alguns centros espirituais, né? Alguns médiums incorporavam o que seria essa carga psíquica, essa massa psíquica ou esse campo de memória, como eu gosto de chamar. E fazia uma psicofonia ali, o sensitivo, o médium, como se fosse uma entidade mesmo, uma outra consciência, um obsessor, um encosto. Mas na verdade não passava de um campo de memória, não que isso signifique menos do que qualquer outro tipo de acoplamento áurico, não é? As personalidades do passado, elas precisam ser tratadas também, cortadas do seu campo e encaminhadas, tá? É muito frequente, é muito mais frequente que você tenha quando chega para uma apometria. Ressonâncias com personalidades do passado do que você de repente apresentar um quadro de obsessão ou um quadro de encosto espiritual, né? Então é muito mais comum essa ressonância com o passado. Estamos num momento planetário, me parece, de muita limpeza nesse sentido. Então, está um momento muito positivo, favorável para isso, não é? E realmente é um dos elementos de quadro assediador mais comuns. Lembrando que a questão psíquica e a questão de ressonâncias com o passado abrem portas para inúmeras outras situações que nós vamos descrever aqui, as principais, as mais frequentes, vamos descrever nesse vídeo ou então talvez em algum corte que você esteja assistindo. Bom, aqui junto com a inteligência artificial eu elaborei uma imagem próxima de algo que eu já vi em algum momento, enfim, sobre os obsessores e os encostos, não é? Então eu vou falar junto desses dois tipos de assédio, dois tipos de consciência em relação a você, mas há diferenças, eu faço diferença, né? Tem muita gente por aí que usa encosto como algo genérico, né? Uma energia ou uma consciência que encosta no seu campo. Mas aqui eu classifico também pela intenção, pela qualidade dessa ligação, não é? Um obsessor, ele encosta no seu campo, ele acopla, ele entrelaça com o seu campo, né? Só que um obsessor tem uma intenção malévola com você. Ele é um inimigo do passado, ou ele está muito magoado, ele tem uma rixa, ele tem uma vingança que ele quer executar com você, né? Já o encosto não tem esse enredo anterior.
O encosto é alguém que está na erraticidade, não é? Que não tem uma conexão anterior com você, uma ligação de karma com você, né? Então você pode ser, por exemplo, um médium e você vai angariando os encostos pela rua, né? Que não aceitam ou não sabem que morreram, que têm assuntos inacabados, mas que não são inimigos seus, né? Você pode abrir o seu campo pontualmente e absorver encostos que estão nos ambientes, nas ruas, nos lugares que você frequenta também, né? Mesmo que você não seja um médium ostensivo, tá? Agora, essas consciências elas vão atuar como parasitas no seu campo se não forem encaminhadas, né? Essas consciências que são os encostos vão agir como parasitas, vão rompendo as camadas áuricas do seu campo e isso vai causar vários problemas, certamente, mesmo que não haja a má intenção na relação de vocês, né? E esse parasita ele vai se nutrindo da sua energia, você pode chegar a ter oscilações em todas as áreas da vida e até adoecimento, adoecer o corpo físico, não é? Inclusive correndo o risco de você adoecer com a doença que vitimou ou que essa consciência que desencarnou não tinha, mesmo que não tenha sido a doença derradeira, né? Então você pode acabar aderindo aí no seu corpo físico doenças dos encostos, tá? Bom, no caso dos obsessores, você pega tudo isso e multiplica por 1000, porque ainda, além de tudo isso, além do obsessor poder atuar como um parasita que vai rasgando os seus campos áuricos, ele ainda quer o seu mal, não é? Agora, para o obsessor estar no seu campo, nós temos muitas vezes a condição anterior da ressonância com o passado específico. Esse obsessor, ele, na verdade, conecta com o seu campo porque há antes uma ressonância sua com uma determinada personalidade sua do passado. Então, esse obsessor tem um problema não com você nessa vida, mas tem um problema com aquele eu do passado, aquela sua outra personalidade, o seu outro avatar, não é? E aí você passa a ser cobrado no aqui e agora por uma rixa, um problema, um conflito que houve, sabe-se lá quantos milhares de anos atrás, quantas décadas, séculos ou milênios, não é? Porque esse obsessor ele olha para você e vê aquela vida anterior, aquela identidade do passado e não você mesmo. Ele não compreende essa diferença. Ele está muitas vezes sem ter qualquer tipo de noção de tempo, vagando pelas infradimensões, à espera de encontrar o inimigo da sua história. E quando você ressona com esse passado específico, acontece que essa consciência ela vai encontrar você no mundo astral, nas infradimensões e vai passar a atormentar você, vai atacar você. E se houver ali alguma brecha, não é? Bom, já há uma ressonância com o passado negativa, na esmagadora maioria dos casos, então ali há brecha sim para a aderência dessas consciências, tá? É um caso bem delicado. Olha como a coisa vai se enroscando, vai se tramando, não é? Os elementos de quadro assediador muitas vezes têm essas conexões, sim, tá? Então nós precisamos remover tanto encostos como obsessores, remover do campo da pessoa, tratar e encaminhar junto às equipes, não é? Para que isso tudo se resolva, tá? As pessoas muito perguntam assim: um obsessor pode voltar? E diferente de muitas pessoas, eu vou responder que não. Quer dizer, é impossível? Algo é impossível, gente. Eu acho que nada é impossível. Só que eu estou trabalhando com a experiência que eu tenho até então, né? Eu não vi até hoje o mesmo obsessor retornar. Agora, se você, como consulente, como ser em evolução, sustenta hábitos viciosos, hábitos nocivos para você ou para outras pessoas, se você não muda comportamentos problemáticos que você precisa mudar, a chance de você atrair para o seu campo e deixar aderir no seu campo um parasita como um encosto, um obsessor, ou criar ressonâncias com passados negativos, quer dizer, a chance de tudo isso acontecer é muito grande. Então,
Mas o que vai acontecer muitas vezes, e aí sim isso é frequente, é a conexão de outros obsessores. É que venha para o seu campo de novo, até a mesma qualidade, o mesmo tipo de assédio, mas são outras consciências envolvidas. Então os encostos são outros, porque aqueles primeiros já foram cortados e encaminhados. Os obsessores das outras histórias foram cortados e encaminhados. Olha que maravilha. Então, o mesmo vínculo, ele não se estabelece mais porque uma das partes foi encaminhada, não é? Agora, a gente não sabe a quantidade de histórias que existem na linha do tempo, não é? E que podem ainda vir a ser conectadas pelas nossas ressonâncias negativas. Então, acho que resolvemos o que precisa ser resolvido e tentamos não conectar outros passados remotos problemáticos, porque não sabemos o que pode vir de quadro assediador junto com um quadro, não é, um elemento de autoassédio, certo? Bom, essas consciências então dos encostos e dos obsessores, o resumo sobre isso é mais ou menos o que eu acabei de apresentar e fique ligado, porque muitas vezes você está acompanhado ou acompanhada e não sabe. Bom, a frequência mental de um encarnado pode interferir na frequência de uma outra pessoa, no caso, o nosso consulente. Se você passou por uma sessão de apometria comigo e eu falei, ó, tinha no seu campo a presença da frequência mental de um encarnado interferindo negativamente, quer dizer, uma pessoa que pensa em você frequentemente, que está irradiando mentalmente por meio dos pensamentos, não é? Uma certa frequência, uma certa vibração negativa para você. E isso chega a aparecer como quadro assediador, né? Mas aí de encarnado para encarnado. Então, o que nós fazemos na apometria, né? Nós fazemos um pequeno ajuste nos seus corpos energéticos, tá? Para que a frequência dessa outra pessoa, na qual nós não temos como interferir, por meio da apometria, né? Para que a frequência dessa outra pessoa não encontre mais você, né? Então ela vai pensar, ela vai continuar mandando várias flores para você pela mente, não é? Mas essa energia não vai chegar até você porque houve uma modificação energética ali. É como se eu tentasse pegar uma determinada estação de rádio no meu aparelho do carro, mas eu mexi o dial, né? Eu coloquei o aparelho em fase com uma outra frequência. Então é isso que nós fazemos para remover esse tipo de carga do campo das pessoas, tá? Isso é possível com a apometria também, certo? Então, eventualmente acontece. Pode ser que haja uma reconexão se restabeleça essa irradiação? Pode. Se você identifica, por exemplo, a pessoa do conflito e continua convivendo com ela e começa a pensar coisas que não são legais em relação a ela também, porque olha só, olha o que a pessoa estava me fazendo. Então, é claro que isso aqui é algo muito delicado, porque se você começar a pensar na pessoa também, se você identificou quem é, começa a alimentar esse conflito, pode ser que essa conexão via frequências mentais se restabeleça de novo, tá? Então é algo muito delicado que nós temos que ter muito cuidado mesmo, tá? Mas conseguimos resolver pela apometria também, não é? E muitas vezes, uma vez tirada essa irradiação mental, desajustado aí o processo de conexão disso com você, não é? Nós conseguimos uma boa melhora. Muitas pessoas não apresentam novamente essa contaminação. Bom, aí temos também a interferência astral por parte de encarnados. Aqui é um trabalho de conexão via astral, pelo corpo astral, que é um outro corpo. Corpo mental e corpo astral são corpos diferentes que vibram vamos dizer assim, em dimensões ou realidades diferentes, né? E a interferência astral por parte de encarnado
é na verdade um processo muitas vezes assim, quando a pessoa dorme, ela sai pelo corpo astral e vai interferir com você nessa realidade astral barra espiritual, vamos dizer assim, né? Então, geralmente são conflitos que acontecem mais na madrugada, não é? Então, você pode ter ou insônia, ou um sono, mas um sono muito intranquilo, pouco reparador, porque você vai estar percebendo a nível do seu corpo astral, sobretudo, a interferência de alguma coisa, não é? Então esse processo ele é muito delicado também, e da mesma forma que na interferência mental, nós fazemos um pequeno ajuste nos corpos energéticos de modo que haja uma descoincidência aí de quem está atacando e de quem está sendo atacado, né? Ou enfim, se eventualmente quem ataca é você que está passando por um atendimento de apometria, não é, isso se desfaz, esse desvínculo acontece. E é muito positivo para todos, tá bom? Se o outro que está atacando você continuar nas suas mágoas, nos seus processos, aí o problema é dele, ele que vai ter que lidar com isso, buscar ajuda, não é? Mas nós conseguimos desfazer essas trocas energéticas, conseguimos descontinuar esse processo e costuma ser um grande benefício. Agora, a interferência astral por parte de desencarnados é o processo igual ao que eu acabei de falar, só que por pessoas que não têm, neste momento, corpo físico, não é? Não estão encarnadas. Então, os desencarnados, eles podem estabelecer com você um processo de obsessão ou de vínculo como se fossem encostos, só que atuando mais nesse momento do desdobramento que acontece quando você vai sair do seu corpo durante o sono. Então, é uma interferência que percebo acontece mais realmente de noite, tá? Então, a gente consegue identificar na apometria, não é? Eu digo de noite ou quando você dorme, né? A maioria das pessoas dorme de noite, não é? Então, a gente consegue identificar na apometria qual é a qualidade dessa relação, se é uma interferência por frequência mental de uma pessoa encarnada, e sendo uma interferência astral, se de pessoas encarnadas ou desencarnadas, quando de desencarnados, se são consciências que estão também com vínculo durante os outros momentos do nosso dia, não é? Acoplados de forma constante no nosso campo, entrelaçados com o nosso campo. Enfim, fazemos toda essa investigação e novamente temos, né, recurso para limpar o campo e desfazer essa sintonia que não é nada boa para nós. Bom, aqui temos um elemento de quadro assediador que é bastante famoso, que causa muita preocupação nas pessoas, que são os ataques mágicos, não é? Quando falamos em ataque mágico, nós falamos de um ritual de magia que foi feito onde você era o alvo, não é? Então nós temos as intenções de quem fez o trabalho, a intenção de quem encomendou o trabalho quando não é a mesma pessoa. Temos todos os elementos rituais ali, né? Os elementos ritualísticos, os objetos mágicos que foram reunidos para isso. Cada objeto tem uma frequência específica. Temos muitas vezes consciências do mundo espiritual que são invocadas, que trabalham junto nesses rituais e que potencializam toda essa complexidade que acaba sendo irradiada para você. Um trabalho de magia pode passar reto por você. Não quer dizer que sempre nós vamos absorver qualquer ataque que queiram fazer contra nós, senão isso nem seria justo, não é? Agora, muitas vezes, sim, esses ataques mágicos, esses ataques magísticos acoplam no nosso campo, porque estamos oscilando, nós não estamos legais, né? Estamos para baixo, alguém nos incomodou, enfim, nós nos incomodamos, né, com alguma coisa que aconteceu. Isso tudo nos deixa suscetíveis a vários tipos de elementos de quadro assediador, incluindo os ataques magísticos, tá? Então, nós conseguimos limpar tudo isso com a apometria também. Fazemos a limpeza do seu campo, a descarga desses elementais magísticos grudados no seu campo. Conseguimos também encaminhar as consciências que estão entrelaçadas com o seu campo em função desse ataque mágico, não é? Desvinculamos os seus corpos
das realidades negativas, das infradimensões espirituais, onde provavelmente o seu corpo astral muitas vezes ficou lá vinculado, não é? Então, os rituais de magia, eles ficam registrados em algum lugar do mundo espiritual, do mundo astral. E nós fazemos com a apometria a destruição desse ritual que ficou registrado nessas realidades paralelas, tá? Esse é um dos segredos da apometria. Claro, né? A gente não fala aqui como faz, como deixa de fazer, mas o que faz, né? Para que você saiba. E se isso apareceu na avaliação energética da sua sessão, fique tranquilo, fique tranquila, porque é algo que nós temos ferramentas para lidar com, certo? Então, fazemos um processo bem completo mesmo. A técnica da apometria é uma das técnicas mais completas que eu conheço, que tem condições de mexer com esse tipo de ataque espiritual, certo? E é importante que nós trabalhemos sempre a elevação da nossa frequência, não é? A elevação da nossa frequência de forma gradativa, para que sejamos no futuro, o mais rápido possível, imunes a esses ataques, que são muitas vezes muito complicados mesmo, porque pelo menos o magista, o mago, a bruxa que está ali operando a magia, não é? É uma pessoa que está encarnada e que tem ectoplasma, tem uma frequência que se equipara com a frequência do seu alvo, não é? Então, tem mais artilharia, vamos dizer assim, para mexer com uma outra pessoa que está na mesma dimensão de manifestação dela, né? O que eu quero dizer é que uma pessoa na matéria tem mais condição de nos atacar do que uma pessoa que está em outra realidade em termos de frequência energética. Então, sim, uma pessoa que irradia para nós, seja ritualisticamente ou não, e essa pessoa está na matéria, ela tem uma chance maior de nos atingir do que se for um obsessor, um encosto, uma outra consciência que está apenas em outro estado da matéria, vamos dizer assim, né? Então, por isso que as magias chamam tanta atenção, tanta preocupação, não é? E as pessoas não estão erradas em pensar e se preocupar com isso, porque realmente pode vir a ser muito grave, tá? Mas com a apometria nós temos conseguido excelentes resultados, na minha experiência e na experiência de tantos outros terapeutas também que trabalham com essa técnica fantástica. Bom, um outro problemão que nós temos aí, que pode ser um elemento de quadro assediador que você eventualmente venha a apresentar, é a arquepadia, né? E a arquepadia nada mais é do que uma magia, um ritual mágico, enfim, uma irradiação magística que foi feita na sua direção ou eventualmente que você fez, só que num passado remoto, tá? Então isso aqui é algo forçosamente, o conceito, né, nos leva a isso, de que seja algo de uma vida anterior, tá? Só que daí como há uma ressonância com aquele passado, olha aí de novo a questão, não é? A importância de nós percebermos que quando conectamos uma personalidade do passado, não conectamos só aquela carga psíquica, mas há a possibilidade de conectar vários quadros assediadores aí associados àquela personalidade. Se eu conecto uma personalidade do passado que sofreu, foi atacada por magia ou fez ataques de magia, e isso de alguma forma ainda está ativo na linha do tempo, essa carga mágica vem pro aqui e agora, vem pro meu campo no aqui e agora. Então é bem grave isso aqui, tá, pessoal? Muitas vezes nós nos deparamos com linhas de magia que talvez nem existem mais e eventualmente são trabalhos de magia tão fortes que eles permanecem, não interessa o tempo, né, que se passou, e isso dificulta bastante o trabalho, certo? Mas novamente não é impossível, é algo que nós conseguimos fazer pelo trabalho da apometria, tá? Então quando falamos em arquepadias, nos relatórios das sessões, enfim, na leitura energética, o que resultou a arquepadia, estamos falando de um
trabalho de magia que foi feito numa vida anterior. Não necessariamente por alguém que você conhece nessa vida, não há uma relação direta com isso, tá? Pode ter sido algo que uma personalidade sua do passado fez e isso está contaminando seu campo, ou que fizeram envolvendo essa personalidade. Ela foi afetada e isso continua afetando ao longo da linha do tempo, enquanto houver ressonância com esse passado e enquanto houver essa arquepadia ativa. Eventualmente temos que desmanchar as arquepadias e também rastrear consciências, outras consciências que estão nos mundos espirituais e que têm conexão também com essas arquepadias e de alguma forma sustentam a energia disso irradiando, né? Bom, os elementais autocriados são um outro elemento de quadro assediador muito comum também nas sessões, não é? E os elementais autocriados nada mais são do que massas energéticas que são investidas de tanta força mental, de tanta carga emocional, que quase se tornam autônomas, né? Então, são estruturas energéticas que quase se transformam em autônomas de tanta energia que nós investimos nelas, né? É como se fossem gigantescas protuberâncias brotando como se fosse da nossa pele, mas no caso brotando do corpo áurico, dessa luz que envolve e interpenetra o seu veículo físico, que é o campo áurico. Ali começam a se gerar essas cargas por um pensamento muito repetitivo acerca de um determinado tema, geralmente com alguma carga emocional junto, não é? E esses elementais autocriados, eles são um sinal interessante do ponto de vista que uma pessoa com muita força mental é que consegue criá-los e, inclusive, criá-los de forma espontânea, né? Mas claro que isso mostra para nós, quando há os elementais negativos, esses elementais autocriados negativos, isso nos mostra que esse mental que é poderoso está um tanto desequilibrado, não é? Então temos que remover esses elementais, conseguimos também transmutar essas cargas com a técnica da apometria. E na sequência vem a tarefa mais difícil, não é? É justamente olhar esse mental e ver o que dá para melhorar para que isso não aconteça mais ou que não seja tão frequente. Maldições e pragas. Isso aqui é bastante pesado, né, gente? Geralmente aparece no campo das pessoas que receberam uma grande carga mental, uma grande carga psíquica, emocional de alguém que irradiou, que pode ter irradiado direto para essa pessoa, para esse consulente, não é, que nós estamos atendendo, que pode ter sido uma maldição, uma praga irradiada para outras gerações, e isso vem afetando gerações futuras. Pode ser que a intenção original era que afetasse várias gerações de uma família, não é? Essas maldições e pragas também podem vir por ressonâncias com o passado. Então não foi uma maldição, uma praga irradiada nessa vida por alguém que nós conhecemos, mas por alguém numa outra vida, para uma outra personalidade. E quando nós conectamos especificamente esse passado, o que acontece é que a carga dessa praga, dessa maldição, que pode ter vários objetivos, todos eles destrutivos, não é? Isso vem para o momento presente da linha do tempo. Então é mais um elemento de quadro assediador que é um tanto frequente também e que nós podemos trabalhar muito bem com a apometria. Bom, contratos espirituais, não é? Acho que falamos bastante sobre isso e outros terapeutas, espiritualistas têm falado bastante também sobre esses contratos, não é? Via a apometria, nós conseguimos interferir, negociar para quebrar esses contratos, que são votos, pactos, juramentos, alianças, acordos, combinados, iniciações, etc, 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 que são feitos geralmente em outras vidas. É claro que é possível fazer nessa vida também, não é? Mas é muito mais comum que as pessoas não tenham mexido com nada disso, pelo menos as pessoas que chegam para mim para atendimento, né?
E o que acontece muito é que a pessoa acaba conectando no seu campo em função de ressonâncias com vidas anteriores. De novo, olha a relação, não é? E quando a pessoa conecta uma determinada vida onde houve, por exemplo, voto de castidade, voto de pobreza, voto de obediência, não é? Quando aconteceram esses votos, por exemplo, cada um desses votos é um contrato trevoso, que naquela época podia parecer muito certo, mas atualmente não faz o menor sentido, porque você não participa dessa ou daquela ordem iniciática, compreende? Esses contratos precisam ser quebrados, então, porque eles não têm a ver com o nosso plano evolutivo, nosso plano encarnacional atual. E hierarquias trevosas passam a interferir na nossa energia em função da presença desses contratos também. Então, nós quebramos esses contratos, há um período de reciclagem da sua energia em função da quebra desses contratos, embora a quebra seja imediata, embora nós tenhamos condição de rastrear as consciências quando elas existem, não é que interferem no seu campo em função desses contratos, o seu campo ele leva um tempo para limpar essa carga toda. E os contratos eles fazem uma meleca geral assim na nossa energia, tá? Então eles afetam o específico que eles afetam, mas afetam tudo, porque é como se eu estivesse tentando levar um novo projeto, mas eu tenho um contrato de dedicação exclusiva com uma outra empresa, por exemplo. Então esse contrato vai me cobrar, né? É assim que acontece espiritualmente também. Eu começo a ter várias áreas da minha vida congeladas, bagunçadas, porque na verdade eu estou na minha energia sustentando um contrato que eu nem fiz agora, foi uma coisa de milênios atrás, eventualmente, não é? Mas isso está sendo cobrado no aqui e agora, pelas consciências e pela estrutura energética dessa vivência do contrato, tá? Então, é um dos grandes ganhos que nós temos fazendo a apometria, a quebra de contratos trevosos. Bom, aqui temos outro ponto polêmico que é bastante frequente também. Temos os dispositivos ou implantes energéticos, não é? Quando olhamos o campo da pessoa em desdobramento, não é? Quando dilatamos os campos áuricos das pessoas, sobretudo nos atendimentos, é possível notar quando há, é claro, aparelhos que muitas vezes têm um aspecto tecnológico ou objetos, não é, que foram colocados no campo da pessoa. Geralmente chamamos de chips ou implantes quando é algo que parece mais tecnológico, como um chip realmente, um aparelho, algo mais moderno, não é? E dispositivo é um termo mais geral, mas tudo se refere a objetos que são colocados no nosso campo para modular a nossa energia negativamente, para bloquear meridianos e chakras, nos colocar numa frequência indesejável, não é? Enfim, tá? É um ataque energético bastante avançado, não é? Onde as consciências que colocam esses aparelhos não precisam ficar nos acompanhando, entre aspas, como ficaria um obsessor comum. Eles ficam em bases nas infradimensões e de lá eles monitoram milhares e milhares de pessoas que estão com esses objetos nos seus corpos energéticos. Tá? Então nós temos que remover isso e conseguimos remover muito bem com o trabalho da apometria. É como se fosse uma cirurgia astral mesmo, não é? Geralmente esses implantes estão no corpo astral, não é? Eventualmente em outros corpos energéticos também, é claro, mas principalmente no corpo astral, e ali fazemos uma cirurgia energética, enfim, em qual corpo for, né, em qual corpo consciencial for, nós conseguimos processar esses objetos, removê-los, e isso vai causar um bem-estar muito grande na pessoa que passou pela sessão. Deixamos aqui a parte das consciências extraplanetárias que podem interferir negativamente no nosso campo, não é? Elas também aparecem muitas vezes na nossa sintonia, não acopladas como obsessores, mas na nossa sintonia, e essa sintonia muitas vezes sustentada por contratos que existem e também por objetos ou implantes colocados justamente por elas, não é? Muitas vezes eu vejo um quadro composto assim, a pessoa criou
pelo processo psíquico do agora, criou ressonância com um determinado passado, onde havia contrato com essas consciências que são extraplanetárias, são de fora do contexto da Terra. A sustentação desse contrato no campo da pessoa no aqui e agora faz com que ela seja atacada e receba, portanto, essas implantações. Então aparecem objetos aí no campo energético da pessoa, não é? E ela passa a ser monitorada, passa a sofrer os malefícios que eu descrevi há pouco quando falei sobre os implantes, não é? Mas essas consciências extraplanetárias também precisam ser desconectadas do campo da pessoa que passa pela apometria, que tem esse problema, e essas consciências também são capturadas e encaminhadas para o justiçamento pela nossa ancoragem, né? Pelas consciências da nossa ancoragem que atuam na apometria e que são justamente dessas realidades também de fora do contexto da Terra, mas que trabalham para a evolução da humanidade. Quando nós fazemos a sessão de apometria, nós também fazemos uma limpeza no campo imediato do ambiente da pessoa, né, que pode estar sofrendo com presenças das mais variadas que estão acopladas, associadas ao ambiente. Também há contaminações, cargas, que são as cargas elementais, as cargas geradas pelo psiquismo do que é vivido na casa, então as brigas, as discussões, todos os problemas, não é? Quando é uma casa muito antiga, imagina a quantidade de memórias que tem registradas ali, não é? Então isso é um processo muito delicado que nós temos também que abordar durante os atendimentos de apometria, né? Senão nós limpamos o seu campo e entregamos você num ambiente sujo de novo, né? Então temos que fazer essas duas limpezas pelo menos numa sessão de apometria, tá? Fechar portais, olhar, enfim, o que há ali, né, nesse ambiente que está causando o problema aí a nível ambiental mesmo, certo? Então, esse também é um dos elementos muito importantes aí no nosso trabalho e eventualmente pode ser que se você faz uma sessão de apometria e eu falo lá para você que havia esse ou aquele elemento no ambiente, não é? É justamente em função disso, tá? Porque é, o, o ambiente, o domicílio, não é? Ele é algo à parte, assim. E eventualmente precisamos até fazer trabalhos de apometria específicos para os ambientes. Bom, e por último aqui nos elementos bem comuns da nossa análise energética, nós temos as questões vinculadas às simulações, vínculos também com universos alternativos e realidades paralelas. Tá? As simulações são como se fossem realidades, projeções holográficas que são implantadas no seu campo. Então você passa a pegar um monte de informações que são falsas, na verdade são produzidas artificialmente e você precisa ser liberado dessas simulações para ter intuições reais, sonhos, experiências fora do corpo reais, não é? As realidades paralelas muitas vezes também aparecem aí por meio de vínculos que os corpos vão sustentando. Então, por exemplo, um ataque de magia ou o processo de implantação num corpo astral, por exemplo, pode levar esse corpo astral a ficar vinculado a uma realidade paralela umbralina, infradimensional. Então é como se esse corpo astral estivesse um pouco aqui, acompanhando seu corpo físico, e um pouco em outra realidade, bem a grosso modo, né? O corpo astral sempre está em outra realidade que é a dele, só que ele pode estar em dois ou mais locais, entre aspas, do ponto de vista dimensional, né, ao mesmo tempo, tá? Então você fica com esse corpo vinculado a uma realidade nada legal e vai sofrendo ali manipulações também, né? E a questão dos universos alternativos tem a ver com essa membrana entre realidades e universos que parece que está cada vez ficando mais fina, não é? Então muitas pessoas têm tido experiências ao longo das últimas décadas, por exemplo, de sonhar com guerras, tragédias, hecatombes que felizmente não acontecem, não se concretizam aqui na nossa realidade.
Bom, a pergunta é: como é que pode alguém sonhar coisas tão específicas, eventualmente com cidades que não conhece, que estão passando por dificuldades e a cidade existe, mas a catástrofe não aconteceu, não é? Eu já vi casos assim, por exemplo. Então nós nos perguntamos se isso que está sendo visto ali não é de um outro universo, por exemplo. Bom, o que fazemos na apometria com essas simulações e sintonias com universos alternativos, sintonias que são negativas, não é? E realidades paralelas também negativas. Nós fazemos uma reprogramação no campo da pessoa, ativamos chaves que atualizam a energia da pessoa e vão liberá-la de simulações, que, né, são coisas bastante graves. Também a parte de eh, liberar a pessoa de universos alternativos onde ela está recebendo frequências negativas. Sempre estamos aqui focando em questões negativas, né, gente? Então, se há uma conexão com um universo alternativo que está trazendo fluxos positivos de energia para nós, nós não mexemos nisso, tá? Então, aqui o foco é onde estiver algo negativo, né? O mesmo vale para realidades paralelas, né? Fazemos o desvínculo, a atualização do campo da pessoa quando aquela realidade paralela ela é negativa, ela é infradimensional, ela é um elemento de quadro assediador também. Então este foi o nosso vídeo sobre os elementos de quadro assediador mais comuns na sua sessão de apometria, mais comuns na sua leitura energética. Eu espero que você tenha gostado. E se você lembrou de algum elemento de quadro assediador que eventualmente eu não falei, é claro que existem milhares de outros, deixe aqui nos comentários, quem sabe isso vira um vídeo aqui no canal no futuro breve. Se essa pequena aula valeu, se acrescentou para você, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Isso ajuda a esse sistema a entender que este conteúdo é relevante.